Bom dia, irmãos. Queremos saudá-los em nome do Senhor Jesus, parabenizá-los. Vocês tiveram coragem de vencer o friozinho gostoso. Dá vontade de ficar na cama, não é? Nessa manhã tão gelada em Goiânia, 19 graus em Goiânia, deve parecer 0 grau em São Paulo. Então, nós estamos aqui nessa manhã para juntos buscarmos o nosso Deus e o adorarmos, cantarmos os seus louvores. Sejam todos bem-vindos. Nós os recebemos com muita alegria. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. Por gentileza, deixe sua Bíblia aberta. No capítulo 6, nós faremos a leitura à medida que nós prosseguirmos com a exposição da Palavra de Deus. Josué, capítulo 6, fala sobre a conquista de Jericó. Nós estamos aqui diante do relato da batalha mais famosa da Bíblia toda. Essa é a história que nós aprendemos no departamento infantil, quando crianças. Tem até uma musiquinha sobre "Vem com Josué lutar em Jericó". A conquista da cidade de Jericó funciona na Bíblia de diversas maneiras. Primeiro, é um monumento, um memorial ao poder de Deus, porque era uma vitória impossível aos olhos humanos. Contudo, Deus deu a vitória ao seu povo. E também sempre vai ser usada mais adiante, depois do livro de Josué, como uma demonstração de que, se Deus deu a cidade de Jericó, que era a cidade mais difícil de ser conquistada, Ele também daria as demais cidades que restavam para serem ocupadas, e assim cumpriria todas as suas promessas. Então, Jericó funciona como uma espécie de demonstração que Deus deu ao seu povo de que Ele haveria de cumprir todas as suas promessas. E essa batalha e a conquista da cidade também é usada, especialmente no Novo Testamento, para ilustrar o que é fé. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 30, está dito: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Então, é usada como um exemplo do que é que significa a fé salvadora, bem como também a fé da prostituta Raabe, que é mencionada igualmente no capítulo 11, lá do livro de Hebreus. É interessante que durante muito tempo os críticos da Bíblia zombaram do relato de Jericó, porque não havia nenhuma prova arqueológica de que existiu uma cidade chamada Jericó. Até que há cerca de 130 anos atrás, a arqueologia descobriu a antiga Jericó e descobriu as escavações, embora incertas, atestavam a existência de Jericó, as guerras que Jericó passou e as muralhas também. E aí vieram as explicações, não é? A queda das muralhas, que as escavações demonstraram que alguma coisa aconteceu. Então, terremoto, foi derrubada a mão, a erosão, mas a gente sabe o que é que aconteceu, né? O relato bíblico é muito tranquilo, mas é só um detalhe de como às vezes os críticos, eles ficam apontando coisa na Bíblia e de repente a arqueologia chega. Nós não precisamos da arqueologia para saber que a Bíblia é verdade, mas é tão bom quando a arqueologia comprova aquilo que a gente já sabia. O relato é claro: foi Deus que deu aquela cidade aos filhos de Israel, foi Ele que derrubou as muralhas, e é isso que nós celebramos quando nós lemos Josué capítulo 6. A passagem, que na verdade começa no capítulo 5, verso 13, e que nós vimos na mensagem anterior, ela nos dá os detalhes da tomada daquela cidade. Como vocês se recordam, os filhos de Israel haviam atravessado o rio Jordão debaixo do controle ou do comando de Josué, haviam se acampado ali em Gilgal, em frente à cidade de Jericó, e tiveram um tempo de preparação para a conquista da terra que Deus havia prometido. Praticaram a circuncisão, celebraram a ceia, comeram os frutos da terra pela primeira vez, o maná parou de cair. E Josué, então, investigando ou espionando a cidade, ele dá de frente com um homem que nós vimos era o próprio Deus, Deus Filho, em figura humana, que vem assumir o controle da batalha. Nós vimos isso na mensagem anterior. E estes são os detalhes, então, ou o relato que o texto nos dá a partir daí. Deus Filho
pré-encarnado aparece a Josué nas vésperas da batalha para o encorajar. Já vimos aí do verso 13 ao verso 15 do capítulo 5. Em seguida, ele dá a Josué a estratégia para a batalha. Capítulo 6, de 1 a 5. Vamos ler. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, isso é a continuação da conversa que eles começaram a ter no final do capítulo 5. Deus apareceu em figura humana e está falando com Josué. E Deus diz a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aqui Deus passa a Josué a estratégia da batalha. Como é que Josué deveria conduzir a batalha? Que medidas deveriam ser feitas? Em vez de orientações militares, Deus manda fazer uma, procissão religiosa. Em vez de dizer, olha, cavalaria vai por esse lado, artilharia vai por esse, coloca atirador de elite em tal lugar. Não tem nenhuma instrução militar. Deus simplesmente chama Josué e diz o seguinte: você vai colocar os sacerdotes, 7 sacerdotes tocando trombetas de carneiro, atrás vem a arca do Senhor e atrás vem os homens de guerra armados, quietinhos sem dizer uma palavra, e vocês vão rodear a cidade durante 6 dias. E no 7º dia alguma coisa, 7 dias, e no 7º dia alguma coisa diferente haverá de acontecer. O povo vai gritar, o muro vai cair e vocês vão tomar a cidade. Deus então passou essa estratégia estranha para Josué de como eles deveriam agir e tomar a cidade. Em seguida, Josué então chama os seus generais, os seus líderes, e repassa prontamente as ordens ao povo e especialmente aos sacerdotes, versos 6 e 7. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Lembrando aqui que o chifre de carneiro é aquele enroladinho, né? Era o chofar, não é, que era esse tipo de trombeta, era feita de chifre de carneiro enroladinho. Só um detalhe, porque a gente às vezes fica imaginando como era aquela trombeta. Eu já vi desenho de os sacerdotes tocando aquelas trombetas de bronze compridas assim, né? Não tem nada a ver, era de chifre de carneiro. É bom ter essa figura em mente. A ordem então de Josué é passada com muitos detalhes e clareza para os sacerdotes e para o povo. O povo deveria seguir naquela procissão rodeando a cidade naquela sequência. Depois nós temos o relato de como o povo obedeceu. Do verso 8 a 14, Jericó é cercada durante 6 dias, de acordo com o que Deus disse. Verso 8: assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Então o cortejo, a ordem do cortejo, vocês estão vendo aqui, os homens de guerra na frente, os sacerdotes, 7 deles tocando as trombetas, a arca do Senhor levada no ombro por 4 sacerdotes e atrás a retaguarda, mais homens de guerra preparados para a batalha, né? Era uma procissão interessante, um séquito, né, que devia rodear a cidade de acordo com a ordem de Deus. Verso 9: os homens armados iam adiante dos sacerdotes, isso aí já lemos. Verso 10: porém ao povo ordenara Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz,
nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Deixa eu fazer uns cálculos aqui. Eles estavam em Gilgal, de Gilgal para Jericó dava uns 2 a 3 quilômetros. Então eles saíam do acampamento, 2 a 3 quilômetros, rodeavam a cidade. Talvez o perímetro da cidade devia dar coisa aí de 10 quilômetros mais ou menos. Era uma cidade grande, murada e forte. Faziam esse contorno todo e voltavam mais 2 ou 3 quilômetros para o lugar onde eles estavam acampados, como está no verso 11. Verso 12: levantou-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Isso aí já era no dia 2. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Devia ter sido um espetáculo extraordinário, não é? Aqueles homens tocando aquelas trombetas, aquele barulho, o povo quieto. E talvez eu fico pensando o pessoal lá das muralhas de Jericó olhando e dizendo: mas o que esses caras estão fazendo, né? Esse pessoal é doido, por que estão fazendo isso? Eu fico pensando até nas piadas, né, que eles fizeram diante da estratégia dos israelitas. Esse pessoal está querendo conquistar a gente? Como? Com chifre de carneiro? Com essa caixa de madeira aí, essa arca? O que vai acontecer? Por que eu fico imaginando o que é que lá nas muralhas os moradores de Jericó ficavam dizendo, olhando para aquilo que estava acontecendo todo dia. Da mesma forma que o mundo olha para a igreja e nem sempre entende, né, o que é que nós estamos fazendo. Bom, o que vem em seguida é a queda das muralhas e a tomada da cidade no 7º dia. E Josué então dá 2 ordens ao povo. Primeiro, para poupar Raabe. Nós vimos isso no capítulo 3, o episódio em que os espias entram na cidade e são recebidos por uma cafetina, uma prostituta chamada Raabe, que crê em Deus, no Deus de Israel, e então ela recebe a promessa de que ela seria poupada se ela colocasse do lado de fora da sua casa, porque ela morava na muralha, a casa dela estava na muralha, se ela colocasse um fio de escarlata que identificasse a sua casa, ela seria poupada pelos soldados naquele dia. Josué então lembra essa promessa e diz: olha, vocês vão destruir tudo que tem na cidade, menos a casa de Raabe. E as coisas, os bens, os despojos da cidade, vocês não vão pegar, porque pertence a Deus. São coisas condenadas. Condenadas aqui é no sentido, é condenado para os israelitas, mas porque é separado para Deus. Como é para Deus, se for para outra pessoa que não seja Deus, é coisa condenada. Então, é de Deus. O que é que vai ser de Deus? O ouro, a prata, o que for coisa preciosa, utensílios que seriam usados no tabernáculo, que seria o templo de Deus, que seria feito mais tarde, o mais tinha que ser completamente destruído, tinha que ser completamente eliminado. Todas as pessoas deveriam ser mortas, à exceção de Raabe. Nós já falamos aqui a respeito dessa ordem que pode parecer cruel, Deus mandando matar velhos, crianças, mulheres, e a resposta que nós já demos, eu vou lembrar os irmãos apenas porque sempre é um assunto que volta, não é? É que aquele Israel estava servindo como emissário de Deus para execução de juízo. Aqueles povos tinham provocado a Deus durante séculos. Pelo menos 500 anos aqueles povos ocuparam aquela terra e sacrificavam seus filhos aos deuses. Eles praticavam a imoralidade. Eles adoravam a natureza em vez de adorar o Deus verdadeiro. Eram povos violentos, cruéis, que viviam em guerra entre si. Então, durante 500 anos, aquele povo encheu a medida dos seus pecados. E a nação de Israel estava entrando na terra agora como emissária do juízo de Deus e do castigo de Deus sobre aquele povo e toda a sua descendência.
Então não era só uma guerra de conquista, mas era também uma expedição punitiva. Deus estava mandando Israel como chicote, como espada contra aqueles povos que o haviam desafiado por mais de 500 anos na terra. Lá no livro de Gênesis, está dito que eles haviam contaminado a terra com a sua perversidade. E Deus então haveria de mandar os descendentes de Abraão para purificá-la, para que a terra fosse a morada do povo de Deus. Então vamos para o relato do verso 15 ao verso 21. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Aqui, em poucas palavras, você tem o relato de como a nação de Israel, sob o comando de Josué e pelo poder de Deus, tomou aquela cidade fortificada, conquista impossível aos olhos humanos. As muralhas ruíram quando o povo gritou por uma ação, sem dúvida, sobrenatural do nosso Deus. O verso 22 ao verso 25 relatam como Raabe foi salva, conforme prometido. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os homens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Esse relato é muito interessante. Vocês percebem aqui que, a princípio, quando os soldados tiraram Raabe e toda a sua família da casa, diz aí o verso 23, que os acamparam fora do arraial de Israel. Por quê? Porque mesmo que ela tinha crido em Deus, era como, por assim dizer, uma nova convertida pagã, juntamente com os seus amigos, e ela não podia ainda fazer parte da congregação do povo de Deus. Então ela foi alojada fora do arraial, ainda não era completamente do povo de Deus. Mas nota que o registro diz que mais adiante ela habita, verso 25, ela habitou no meio do povo de Israel até o dia de hoje, até o dia em que o livro tinha sido escrito. A família de Raabe ainda morava agora no meio do povo de Deus, tendo sido plenamente aceita pelo povo de Deus. E eu já mencionei para vocês que ela casou com um israelita, teve filhos, e da descendência de Raabe veio o rei Davi, e da descendência de Davi veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa mulher prostituta, convertida ao Deus de Israel, a única que escapou da destruição, ela, pela misericórdia de Deus, veio a ser uma ancestral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um monumento para a glória de Deus e para a misericórdia de Deus. O texto termina
com o relato da maldição de Jericó. Verso 26, naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Deus pronunciou uma maldição contra a cidade de Jericó, dizendo que se alguém algum dia reconstruísse a cidade, perderia os seus filhos. E é interessante que há um registro no livro dos Reis, você pode ver aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 34, de que alguém tentou e realmente começou a reconstruir Jericó, e ela foi reconstruída. Vocês mais adiante lembram de como, embora essa Jericó do Novo Testamento, ela não é a mesma, no mesmo lugar da Jericó do Antigo Testamento. Mas alguém tentou reconstruir Jericó no lugar em que ela se encontrava e perdeu os seus filhos. Está lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 34. Depois, com o tempo, uma outra Jericó foi erguida, e aquela que aparece no Novo Testamento, onde Jesus curou o famoso cego de Jericó, não é? Tem essa história. A própria cidade que havia sido amaldiçoada, ela se torna palco do ministério de Jesus, que exerce misericórdia e abençoa pessoas também naquela cidade que um dia havia sido amaldiçoada. Gente, tem tanta coisa nesse texto, não é? Não é à toa que a gente gasta tanto tempo quando é menino na escola dominical aprendendo sobre Jericó. Tem até uma musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Eu quero tirar algumas lições para a nossa vida, porque nós cremos que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E se o livro de Josué é uma figura, é um ensino tipológico da conquista da Canaã celestial, da nossa peregrinação nesse mundo como filhos de Deus, com certeza esse texto tem lições preciosas para nos ensinar. Eu quero destacar 4 ou 5 delas para a nossa edificação nessa manhã. A primeira é que nós temos poderosos inimigos na nossa jornada em direção à vida eterna e que precisam ser vencidos. É isso que Jericó representa no texto. Havia a promessa da terra, Deus havia dito ao povo: essa terra é de vocês, mas na entrada da terra tinha uma fortaleza que impedia a passagem do povo, que era exatamente a cidade de Jericó. Veja o que diz o capítulo 6, verso 1: Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía, ou seja, era um obstáculo, tinha que ser vencido. Jericó precisava ser conquistada para que a terra pudesse ser possuída pelo povo de Deus. Ela estava bem na entrada da região montanhosa, uma espécie de vale, não é? Só tinha aquela entrada, por isso ela tinha que ser derribada. A Bíblia diz, fazendo uma comparação e sem querer ser muito alegórico, que nós temos muitos inimigos nesse mundo que ficam no caminho da nossa jornada. Entre eles a carne, a nossa natureza pecaminosa, o próprio diabo e os seus anjos e o mundo caído. E os três se combinam para formar Jericós no nosso caminho, fortalezas no nosso caminho, tentações fortes e repentinas, hábitos pecaminosos, situações que nos provocam e desafiam, medo, desânimo, incredulidade, através da dor, do sofrimento, da doença, do fracasso, às vezes ambições, desejos fortes e ilícitos, paixões proibidas. É tanta coisa que está no caminho do cristão. É uma batalha contínua. Não é à toa que quando a Bíblia vai relatar ou usa figuras para explicar o que é a igreja, as figuras prediletas são tiradas do campo militar. Deus é mostrado como um guerreiro, a igreja como um exército, o cristão é descrito na sua completa armadura em Efésios capítulo 6, sempre a figura de combate o bom combate, toma posse da vida eterna, há toda uma linguagem militar na Bíblia, exatamente porque nós estamos em luta. Nós estamos nesse mundo caminhando para a terra prometida e no caminho estão as Jericós que precisam ser vencidas. Esses obstáculos, desafios, barreiras, eles precisam ser conquistados à medida que nós avançamos e caminhamos aqui nessa vida. Eu queria ler um texto do Novo Testamento, para vocês não pensarem que eu estou alegorizando demais, não é?
se eu estou alegorizando, Paulo também. 1 de Timóteo capítulo 6, versos 11 e 12, ele diz para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Notaram como a linguagem é parecida? Timóteo, combate o bom combate. Pensa lá na batalha de Jericó. Toma posse da vida eterna que Deus prometeu, como Ele também prometeu aquela terra ao povo de Israel. Ou seja, combater, tomar posse, ir em frente, lutar, isso tudo são exortações que nós temos relacionadas com a vida cristã. Eu estou dizendo isso por causa da acomodação que claramente parece tomar conta da vida de muitos irmãos. Parece que eles já venceram todos os inimigos, que não há obstáculos a serem vencidos. É uma vida cristã passiva, acomodada. Não se percebe aquele conflito, aquela luta para vencer o pecado, para prosseguir em santidade. Pensando no inverso, de vez em quando chega um crente para mim e diz assim: pastor, eu estou na dúvida, eu não sei se sou crente, porque é o tempo todo lutando contra o pecado, o tempo todo eu estou enfrentando as minhas tentações, será que eu sou crente mesmo? Eu digo, para mim essa é a maior prova de que você é crente, porque você está no meio da batalha, você está lutando contra a sua natureza, você está lutando contra as tentações de Satanás, você está lutando contra as atrações do mundo. É exatamente esse o chamado do crente. Agora, quando não tem nada disso na sua vida, você provavelmente é um cananeu e não um israelita. Você talvez more em Jericó e não em Gilgal, porque quem está em Gilgal, ele quer passar Jericó e tomar conta da terra, tomar posse daquelas promessas que Deus fez. Segunda lição que eu queria tirar aqui para nós, que eu penso que o texto nos ensina, é que a vitória, todas as vitórias que nós temos aqui nesse mundo, elas vêm de Deus. Essa é a mensagem principal de Josué capítulo 6 e da narrativa da tomada de Jericó. Foi Deus quem deu a cidade, é Deus quem vai dar a terra. Ele apareceu a Josué, capítulo 5, de 13 a 15, dizendo: eu sou o general dos exércitos de Deus, eu vim tomar posse do controle da batalha, eu vim guiar vocês. Em seguida ele deu a estratégia: vocês vão rodear a cidade durante 7 dias, a minha arca vai estar lá, a arca simboliza a presença de Deus. O que é que uma arca está fazendo num campo de batalha? Exatamente isso, para dizer que é Deus que está no comando dos exércitos de Israel. Os sacerdotes são servos de Deus, as trombetas, elas eram as trombetas da convocação, que eram tocadas para convocar o povo de Deus, porque Deus queria se reunir com o povo, indicam a presença de Deus. Tudo tinha a ver com o conceito de que é Deus quem vai lutar por nós, é Deus quem vai nos dar a vitória. Quando o povo grita, é Deus que derruba a muralha. Os despojos de quem são? Para quem que vai a riqueza da cidade? Para os israelitas? Não, porque daria a impressão de que foram eles que conquistaram. Deus disse: não, quem deu a vitória fui eu, o ouro é meu, pode passar para cá, vocês não vão pegar nada, ouro, prata, vestidos, coisa preciosa, é tudo meu, leva para o meu tesouro, porque fui eu que dei a vitória a vocês. Não foram vocês que conquistaram Jericó, fui eu que dei a vitória. Por isso que tudo aquilo ia para Deus, porque eram os despojos de Jeová e não do povo de Israel. Tudo era dele. E essa é a lição mais importante para nós hoje, que nós carecemos de Deus para enfrentar o mundo, Satanás, o diabo, as dificuldades dessa vida, o desânimo. Nós precisamos reconhecer a nossa impotência diante desses inimigos e saber, porém, que o nosso Deus é o Todo-Poderoso e que não há barreira difícil demais, que não há inimigo poderoso demais que Ele não possa destruir. Meus irmãos, aqui nesse mundo nós passamos por muitas aflições, momentos difíceis, em que a vitória parece impossível, como esse caso aqui, como naquele dia em que Davizinho, com pedrinhas tiradas de um ribeiro, foi enfrentar um gigante colossal, todo armado, pronto para a batalha. Mas é o nosso Deus que vai na frente,
lembra disso na hora da angústia, na hora da depressão, na hora da dificuldade, na hora do fracasso, na hora da situação difícil, na hora da crise. Lembra de como Deus apareceu a Josué, de como Deus lhe deu instrução, de como Deus lutou a batalha por ele e finalmente como Deus deu a vitória. As dificuldades dessa vida, longe de ser um motivo para você virar as costas para Deus e pensar que Deus não se importa, elas são o chamado de Deus para a batalha, é a trombeta do chifre de carneiro tocando e dizendo: vamos juntos a Jericó, e eu vou na frente, dar a vitória a vocês. Terceira lição que eu queria tirar é que embora o nosso Deus é o Deus que Ele é o nosso Deus que vai lutar as batalhas por nós, e nossa parte é confiar nele. Eu já disse para vocês que esse episódio aqui, ele é citado no Novo Testamento como exemplo de fé. Hebreus capítulo 11, que é o famoso livro da galeria dos heróis da fé. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas 7 dias. Hebreus capítulo 11, verso 30. Em que sentido aquele povo teve fé? Ora, gente, primeiro, Jericó estava fechada e armada. Segundo, a estratégia de Deus parecia bem estranha. Convenhamos, não é? Você está diante de uma cidade fechada, murada, armada, e em vez de você pensar numa estratégia de como você vai conquistar aquela cidade, infiltrando os soldados, derrubando as muralhas, Deus dá umas ordens estranhas. Olha, vocês vão fazer uma procissão durante 7 dias, tocando trombeta de carneiro, e ninguém vai dizer nada. No último dia vocês vão gritar, vocês vão ganhar no grito. Foi isso mesmo, né? Era uma estratégia meio estranha, mas o povo, o que o povo fez? O povo obedeceu. O povo obedeceu a Deus, fez exatamente como Deus tinha dito, e fizeram aquilo por 1 semana. Eu acho que isso foi para testar o povo, né? Porque imagina, no primeiro dia tudo bem, o povo, vamos fazer, rodeia a cidade, toca a trombeta, volta, e as muralhas estão lá do mesmo jeito. Bom, amanhã é outro dia, vamos lá, aí rodeia a muralha, toca a trombeta, povo quieto, olhando assim, não tem nem um rachãozinho, né? Está tudo do mesmo jeito. Terceiro dia o pessoal já começa a olhar: rapaz, esse trem vai funcionar? Será que vai dar certo isso? Porque vamos para o terceiro dia, não está acontecendo nada. Você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Deus mandou, vamos lá. Aí imagina o 4º dia, nada, do mesmo jeito, o pessoal rindo lá de cima da muralha, né? O pessoal, olha esses palhaços aí, o que esse pessoal está fazendo aí? O escárnio que vinha de lá, o tempo passando. Gente, para continuar na palavra de Deus, precisa de fé. Fé é exatamente isso, é você obedecer a Deus, mesmo quando todas as circunstâncias parecem contrárias. É isso que é fé. Quando tudo parece dizer o contrário, quando tudo parece vir contra, mas você persevera naquilo que Deus disse. Deus disse: é assim que vai ser feito. E o povo obedeceu, Josué obedeceu. E não foi um dia só não. Foram os 7 dias, e no final Deus deu a vitória. Hoje, igualmente, queridos, nós somos chamados a confiar em Deus. Deus nos deu suas grandes promessas. Ele nos diz que seu Filho morreu para pagar a nossa culpa. Ele nos diz que Jesus Cristo ressuscitou como o primeiro da ressurreição. Ele diz que Cristo está à direita dele e que intercede por nós, e que virá uma segunda vez para julgar esse mundo. Deus nos deu o seu Espírito, Ele promete nos dar o seu Espírito que habita em nós para nos guiar, iluminar, confortar e auxiliar. Que Ele mesmo nos dará vida eterna, consolará e enxugará dos olhos todas as lágrimas, que Ele estará conosco desse mundo, que jamais nos desamparará. Ele não vai permitir que a tentação seja maior do que nossa capacidade de suportar. Ele não nos deixará mortos na sepultura, mas nos preservará até o fim, e que finalmente Ele vai destruir a morte, o pecado e Satanás. Estas são promessas que Deus nos deu, a sua palavra está empenhada e é por elas que nós temos que viver. Fé é isso, é você tomar Deus na sua palavra, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo o contrário, e mesmo que às vezes você não sinta, você não veja, você não perceba. Mas fé não é sentimento, fé não é uma emoção, mas ela é uma decisão.
é uma atitude que nós tomamos pela graça de Deus. Partindo já para o final, queridos irmãos, eu queria só destacar que a misericórdia de Deus com pecadores. Eu não canso de me maravilhar com a graça que foi dada à prostituta Raabe. No meio daquele povo cananeu, povo que estava julgado e condenado por Deus e destinado à destruição, lá no meio Deus foi achar não um príncipe virtuoso, não um sábio que olhava as estrelas como os magos do Oriente, mas uma mulher prostituta, uma cafetina, que tinha uma casa de prostituição em cima do muro da cidade, onde todo mundo ia, e ela sustentava a sua família toda através da prostituição. Deus escolheu exatamente aquela que, dos olhos de Israel, era do pior tipo de pessoa, a ponto de que quando ela se converteu, a princípio os israelitas disseram: você fica aqui fora do acampamento, né? Vamos ver se sua conversão é verdadeira, depois é que você vai entrar na igreja. Finalmente ela entrou na igreja. Fico pensando na misericórdia de Deus, e isso nos dá esperança de que Deus pode salvar os piores pecadores. Deus pode estender a sua graça, a sua misericórdia a você, a mim, aos nossos filhos, aos nossos parentes, ao seu marido, à sua esposa. Não desista. Não desista. E não somente Deus pode alcançar com sua graça, mas transformar a vida completamente. De prostituta cananeia, Raabe foi elevada pela fé à ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pode fazer esse tipo de coisa, e eu penso que Ele deseja nos animar com essa palavra nessa manhã. Eu quero concluir, primeiro, com uma palavra aos que estão no meio do combate. Querido irmão, querida irmã, você que está no meio da luta, no meio do conflito, passando por angústia, por provação, tempos difíceis, problemas financeiros, problemas de todo tipo, levante os olhos e veja o Senhor Jesus dizendo: eu vim para assumir o comando da batalha. Eu sou o chefe dos exércitos de Deus, a batalha é minha, eu que vou à frente, eu vou dar a vitória. Portanto, não desista, continue firme e confie que Ele haverá de liderar você nesse momento de angústia. Talvez você caiu, talvez aqui nessa manhã haja irmãos ou irmãs que caíram, que foram derrotados pelo pecado, derrotados pelo mundo, derrotados por Satanás. Seria o momento de você perguntar: por que é que você caiu? Será que deixou de confiar nas promessas? Será que deixou de obedecer a Deus, de andar por fé nas palavras de Deus? Lembre-se que a luta continua e que Deus estende a sua mão e que Ele quer tomar você de onde você está e reintegrá-lo na batalha, mais experiente, mais sábio e mais preparado agora. Mas é preciso que você se arrependa e que você busque a Deus e diga: Senhor, eu quero voltar a lutar, eu não quero me entregar mais, eu não quero ficar caído, mas eu quero integrar as tuas fileiras no combate da vida eterna. E por fim, meus irmãos, se Deus tem dado a você vitória, se Deus tem lhe abençoado com conquistas, lembre que a glória é dele, o despojo é dele, porque nós temos essa tendência de que quando Deus nos dá a vitória nesse mundo, a gente vai pegar o despojo, né? Como se fôssemos nós que houvéssemos conquistado aquilo. Mas Deus diz: lembra que toda a glória é minha, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se Deus lhe abençoou, ande humildemente diante de Deus e diante dos irmãos. Se Deus lhe tem dado a vitória, ande mansamente diante de Deus e diante dos irmãos, lembrando que a vitória vem dele e que, portanto, a glória é dele agora e para sempre. Amém?